Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes Podcast. Hoje eu queria falar sobre uma coisa relacionada à complexidade de gestão. A maior parte das pessoas tem se deparado com projetos, com iniciativas cada vez mais complicadas, num cenário cada vez mais instável, volátil. E naturalmente a principal reação dessas pessoas é: se a minha iniciativa está ficando complexa, eu vou ter que criar mais pontos de controle e mais estrutura para suportar isso. Esse é o grande erro. O que eu quero dizer para vocês? O seguinte, o projeto já é um desafio da dimensão suficiente para deixar você preocupado. Não crie uma estrutura gerencial que seja caótica para gerenciar um projeto caótico. O que eu quero te dizer é o oposto. E a nossa tendência é o quê? À medida que as coisas se tornam complexas, o que você faz? Você adiciona um nível de gestão, um nível de controle, uma assinatura a mais, um processo a mais. E no final, o que você tem? Você gasta 90% do seu tempo gerenciando os controles que você criou. Eu gosto de dizer isso porque eu sempre falo assim, poxa, de cada 10 pessoas tentando salvar o mundo, uma realmente está indo lá na ponta e 9 estão checando se aquela pessoa que está salvando o mundo está salvando o mundo seguindo os procedimentos corretos. Então, vamos entender o seguinte, uma coisa é gestão, outra coisa é burocracia e paranoia de controle. Então, a primeira coisa que eu queria colocar, tem um processo, quando eu fiz a minha certificação em Prince, uma das coisas que eu mais gostei no Prince, isso foi quase 10 anos atrás, foi o que a gente chama de gestão por exceção. Então é o seguinte, você não vai ficar criando controles para dizer assim, tá tudo bem, tá tudo bem. Todo dia você faz uma reunião para sentar todo mundo e dizer que tá tudo bem. Bem, você só faz a reunião e só faz aquele evento se tiver alguma coisa para falar. Se não tiver nada para falar, você simplesmente não faz. Isso é você criar um time ágil o suficiente para responder o seu problema. Então pensem sempre nisso, seguinte, quanto mais complicado é a sua iniciativa, o seu projeto, mais simples tem que ser a sua capacidade de gestão. Ou seja, menos. Então, e essa é uma grande vantagem hoje que esse conceito de agilidade nos negócios tem trazido. É o seguinte, como é que eu consigo remover passos? Por exemplo, se eu tenho um processo de compras, onde a característica técnica do que eu vou comprar já é complexa, aí eu ainda adiciono 35 assinaturas para comprar aquilo, o que vai acontecer? Você não vai ter o seu produto no prazo, o seu projeto vai atrasar e você vai estourar seu orçamento. Isso é óbvio, não é? Então, tente fazer isso. O grande desafio ao se fazer isso é você entender como é que você consegue balancear a habilidade e a confiança na equipe que você tem versus a necessidade de controle. E esse é o grande desafio que a gente vê hoje. Por exemplo, no modelo ágil de gestão, o que você tem? Você tem muito menos supervisão, muito mais integração. Mas você tem uma premissa. O time é muito mais maduro. Bem, não é tão simples assim quando você tem um projeto de capital que envolve milhares de coisas. Então você tem que criar um processo de gestão, mas você tem que ser assim, vamos dizer, o matador da burocracia. Você tem que tentar cortar tudo. Por que a maior parte dos governos, por exemplo, falham em entregar o seu resultado? Isso, independente do país, falham a entregar o seu resultado. Por quê? Porque você cria uma burocracia, uma parafernália para controlar as atividades com medo de tudo, que você simplesmente chega num ponto onde você tem a maioria das pessoas controlando, enquanto uma pequena maioria está realmente produzindo a entrega. É igual você ter um ambiente de desenvolvimento de software, onde você tem 5 desenvolvedores e 100 pessoas inspecionando se eles documentaram o código. Não estou dizendo que documentar o código não é importante. Mas eu vou te dizer que fazer o código é mais importante do que documentar, mesmo porque se você não fizer o código não tem nada para documentar. Então é essa visão. Então a gente tem que ter uma visão de simplificação, seja qualquer o processo que nós estivermos usando. Se você estiver usando Waterfall, se você estiver usando Ágil, se você estiver usando DA, Organization Agility, você tem que ter sempre a sua mentalidade do seguinte: o que eu posso fazer para simplificar o meu processo e gerar o resultado? De complexo, basta o projeto. Não cria uma gestão que vai ser simplesmente impossível de você entregar no final. Um grande abraço para vocês, até semana que vem com mais um 5 Minutes Podcast.